Tá. Fecha a porta para mim aqui, Lene, faz um favor aqui. Vou colocar para transmitir. Ok. O microfone de volta desligado. Aí eu deixei é individual. É só ele ligar. Vê se ele consegue ligar aí. Você que tem que ligar aí, Edivaldo. Deixei tudo contra vocês ali. Ligar ou desligar. E tá faltando a Edmilson também. Então, peraí, se eu focar aqui do lado, para poder receber. Seu microfone tá desligado, Edivaldo. O microfone seu, Edivaldo, tá desligado. Você vai em cima dele aí, você vai achar o lugarzinho aí de você desativar. Deixa eu ver que eu desligo daqui. Não. Senão eu tiro todo mundo. Edivaldo, tá ouvindo, Edivaldo? Se estiver ouvindo, faz um joia. O seu microfone está desativado, tá? Então tá, deixa eu pegar aqui, compartilhar, e vou pôr aqui para se o outro chegar, já sabe que está chegando. Tá, Edmilson, tô colocando de volta aqui já. Aí já entrou, André. Então vou dar o sinal, vou. Joia. Então aqui, boa tarde, né? Para todos, voltando aqui à segunda parte da aula de hoje sobre a especialização em escatologia. Nós estamos dando hoje falando sobre a questão hermenêutica na interpretação da escatologia. Então, como no final da primeira parte da primeira aula ali, nós estamos falando sobre a questão do método alegórico e o método literal, gramatical, histórico, que são a base hoje das escolas, né, escatológicas, e não só escatológica, até do resto da Bíblia também. Na escola alegórica, o método, ele veio da filosofia. Nós vamos ver a história, como é que funcionou, como é que surgiu essa escola. Ela desfaz a ideia tradicional de interpretar texto, porque a ideia de interpretar texto não é exclusividade da Bíblia. Cada língua tem a interpretação, tem suas regras de interpretação de texto, tem sua figura de linguagem. Se você pegar uma prova de português, vai ter interpretação de texto. Se você for na questão jurídica, vai ter interpretação de texto e vai ter que cumprir regra. Então, você percebe que a regra não é para um setor. A regra são para todos. Na escola literária, segue esse exemplo. Mantém a regra de interpretação de texto. Então, um texto não vai ter vários sentidos. Ele vai ter um sentido. E vai ter várias aplicações. Vou dar um exemplo para vocês. No texto do Bom Samaritano. Vamos pegar as duas escolas interpretando aqui, numa pregação. Do Bom Samaritano, é feito da seguinte maneira. Pergunta ali, Jesus fala que tem que amar o próximo. Aí, pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Toda agora figura de linguagem, a historinha contada do Bom Samaritano, tem a ver com essa pergunta. Essa é a interpretação literária. Quem é o próximo? Ora, viu ali um homem caído, passou o levita, passou o sacerdote, e de lá não ajudou. O samaritano, o bom samaritano, parou, acudiu o rapaz, levou para a hospedaria, cuidou dali e falou que quando voltar pagaria a despesa. Ora, qual é o sentido do texto? Um só.
Quem amou o próximo? O que passou de largo ou o que acudiu? Independente de quem é o próximo. Esse é quem amou o próximo. Amar o próximo é ajudar qualquer pessoa que tiver dificuldade. É a única interpretação. Agora, a aplicação. Aí é de monte. Ajudar uma pessoa que está passando fome, uma pessoa doente, uma pessoa que está desempregado, uma pessoa que precisa atravessar a rua. Então, o meu próximo vai ser várias situações na aplicação. Mas o sentido é ajudar. Acudir. Amar a pessoa. Ter carinho pela pessoa. Essa é a ideia do texto. Agora, a alegoria vai transformar esse texto em várias interpretações. Tudo com lógica. Você vai ver 1000 em pregação, cada um tem um significado desse texto fantasioso. Primeiro, o homem caído simboliza a queda do homem. Ao pôr de pé simboliza o novo nascimento. Olha só como é que o texto vai viajar agora. A hospedaria simboliza a igreja. O homem que foi embora, Jesus, quando voltar, vai pagar o galardão. Olha como é que vai a fantasia, vai, e cada um vai falar uma coisa. Aí tem mais de 1000 interpretações nesse texto. Por quê? A alegoria não respeita o sentido que o autor quis dizer, e qual foi a resposta, qual foi a pergunta, não respeita nada disso. Ele cria uma lógica na cabeça e começa a pegar outra história e comparar por si próprio. Quem pode fazer isso no texto? Você até poderia fazer isso se o texto fosse seu. Você poderia usar qualquer tipo de comparação que você quisesse. Quem pode fazer isso é o autor do texto, e o autor do texto não fez isso. Nenhuma parte do texto o autor falou que tinha essa intenção de falar sobre isso. Aí está a diferença das escolas. A alegórica, o texto vai ter vários sentidos. E vai virar o quê? Uma Babilônia, uma Babel, uma confusão da língua espiritual, que ninguém se entende mais. Cada um fala uma coisa. Um fala que isso significa isso, o outro fala que significa outra, a pessoa fica assim, o que que é? É ponto de vista. Não tem jeito de chegar a conclusão nenhuma. E nada chega a conclusão de nada. Ora, em profecia, nós temos que explicar algum texto. Um deles é aquele de Pedro, que nós lemos na aula passada. Nenhuma profecia de particular interpretação. Eu não acrescento ao texto as minhas interpretações. Eu tenho que tirar do texto a interpretação do autor. Eu tenho que descobrir o que o autor quer dizer com aquilo. Ele que tem que me responder, não sou eu. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu chatear aqui, está agarrando um pouquinho aqui a tela. Será que o Adivaldo não quer entrar? Será que o Adivaldo... Deixa eu dar uma diminuída na tela aqui, então ver se o Adivaldo quer entrar. Acho que eu vi uma mensagem que ele saiu. Não tá não. Vou voltar lá porque não tá não. Então tá bom. Bora. Então vamos lá. Então vamos lá, a questão das escolas, para entender a escola e entender qual eu devo usar. Então eu vou ter que compreender elas. Uma escola, está aí na visão dos irmãos aí na tela, é a escola em Antioquia, Escola Hermenêutica Histórica Gramatical Literária, fundada no ano 240, 312, depois de Cristo, que começou, ali a discussão teológica, e muitos eram dessa escola, que usa-se o método tradicional de interpretar texto. Ou seja, o texto vai ter um sentido que o autor quer dizer, não é nada além disso. E outra escola surgiu em 190 a 202 depois de Cristo, em Alexandria, aonde tinha a influência filosófica de interpretar textos sagrados. Então, é uma interpretação não baseada em regra literária, mas baseada em pensamento filosófico. Surge, então, ali a escola de Alexandria. Então, vamos pensar aqui agora sobre a história dessa escola, para entender se essa escola está correta ou não. Porque se eu escolher essa escola como correta, eu vou chegar a uma conclusão em escatologia. Aliás, vou chegar em várias conclusões, porque isso aí vai ter pensamento para tudo até jeito. Se eu chegar à literária, aí vai para um caminho muito curto. Não vai ter margem para muita fantasia, não. A nossa ideia na literária é caçar o que o autor quer dizer, aonde que ele falou. É igual acontece numa faculdade, numa interpretação de texto. Numa faculdade, no vestibular hoje, você não interpreta o texto como você quer, não. Senão todo mundo tirava 10 na prova de interpretação de texto. Porque, não, isso é meu jeito de pensar, isso aí é meu ponto de vista, não sei o quê. Tem coisas que você não está enxergando, mas tem lógica. Não é assim que interpreta texto. Por isso tem pontuação. Você não pode ferir regra.
Se você falar que o autor quis dizer isso, você vai ter que mostrar no texto aonde que ele falou isso que você está falando. É o texto que vai mostrar. Então, vamos lá. A história do alegorismo. Para que a pessoa, antes de começar a história, só vou tirar uma dúvida aqui, André. Falar para o pessoal essa dúvida. Muitas pessoas confundem que a escola alegórica fala que tem figura de linguagem no texto. E a literária, tudo é literal. O moço da besta é um monstro. Não é isso. O nome literário, histórico-gramatical, segue que a Bíblia contém figura de linguagem. Ela contém alegoria, mas ela não é toda alegoria, ela contém parte literária. Literalmente falando, sem ser figurado. Agora, na escola alegórica, toda a Bíblia é uma alegoria. Essa é a diferença. Então, temos que ter cuidado com isso. Vamos lá. No primeiro século, os crentes não interpretavam as profecias alegoricamente. Quando você vê citação na Bíblia sobre a questão da interpretação, você percebe que eles não interpretam alegoricamente. Nem Jesus interpretava alegoricamente, que ele citou muita profecia. Nem as profecias cumpridas seguiu o critério alegórico. Então, isso é importante a gente estar frisando. Para que o método alegórico seja verdadeiro, Deus mudou o método de entender a Bíblia em profecia de lá para cá. As profecias alegoricamente, na verdade, a interpretação alegórica não surgiu até cerca de 200 anos após os apóstolos. Só depois de 200 anos após o apóstolo, exatamente, se quiser marcar 190, surge a escola para a igreja alegórica. Tinha já alegoria, interpretação rabínica, Filo trouxe a ideia de Platão, mas a igreja não usava até essa época aí. Então vamos à história. Primeiro, para entender então da história, vamos entender um pouquinho de filosofia e teologia. Por quê? Porque a escola alegórica foi influenciada totalmente pela filosofia. Tem gente hoje confundindo filosofia com teologia. Até teólogo. Vou dar um exemplo para você. Filosofia. O homem em busca da verdade. A pergunta da filosofia. O que é a verdade? Até hoje estão perguntando isso. Teologia. O homem estudando a verdade. Porque a verdade está revelada. Foi a resposta de Jesus para os filósofos. Eu sou a verdade. A minha palavra é a verdade. Então você percebe que a teologia não está buscando a verdade, não está perguntando o que é verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ela é revelada. A filosofia, a verdade está no intelecto, no raciocínio humano, e está buscando, e está buscando, e está buscando, e até hoje a pergunta permanece neles. O que é a verdade? A partir daí, na sua limitação, que não tem um Deus que sabe tudo, eles criaram a verdade relativa. E essa verdade relativa, que nós vamos ver aqui agora, não sei porque essa tela está agarrando um pouquinho. A verdade absoluta versus verdade relativa. Isso influencia nossa interpretação de textos. A verdade relativa trata de ponto de vista. Daí surgiu a palavra ponto de vista. Depende da sua ótica, do seu ponto que você está olhando a verdade. Olha, a primeira pergunta que nós temos que fazer foi que eu fiz numa aula de filosofia, com um professor de filosofia, que estava fazendo curso de filosofia. Ele fez uma pergunta para a gente, falou que a verdade é relativa. E perguntou se a gente concorda. No curso eu falei que eu não concordava, que para mim a verdade é absoluta. Aí ele falou assim, não, mas o que você acha que é verdade, para outro não é. Depende do ponto de vista. Eu fiz uma pergunta para esse professor. Ora, o que você está me falando? É uma verdade relativa? Eu posso discordar do senhor e falar que é verdade absoluta? Ou é a verdade absoluta? Eu tenho que concordar com você. Ora, se ele fala que é relativa, eu posso discordar e falar que tem absoluta. Se ele fala que é absoluta, ele acabou de cair em contradição. Então, não tem como sair fora. Então, a filosofia, ela é contraditória em si mesma. Não tem nem resposta para isso. Então, quer dizer, a verdade não é relativa, porque existe só uma verdade. Agora, a nossa condição de ver, a nossa limitação que é relativa. Por isso, nós precisamos de uma verdade revelada, aonde não é um ponto de vista, é o ponto de vista de quem sabe toda a verdade final. Então, aí não tem uma verdade relativa. A partir daí surgiu uma outra maneira de interpretação, que a gente tem que juntar texto, chamado a teologia sistemática, que através de um sistema
você pegando todo o texto sobre um assunto, você chega a uma conclusão. Ora, novamente, nós vamos fazer aquela pergunta. A profecia não é de particular interpretação. Então, vamos ver aqui. Quando você pega uma teologia sistemática, que tem um sistema de organização, pegando os textos, juntando, pode chegar a várias conclusões? Não. Eu vou fazer uma comparação com você. Como fosse um quebra-cabeça a Bíblia. Se eu tenho um quebra-cabeça e eu começo duas pessoas discutindo, uma fala que o quebra-cabeça vai formar um carro e cada peça que aquela peça pega desse quebra-cabeça vai formando um carro. A outra pessoa pega outras peças desse quebra-cabeça e vai formando um avião. E cada peça que ele pega do avião vai formando e confirmando que é um avião. E os dois começam a discutir. O de que é o quebra-cabeça? Mas a questão é que o quebra-cabeça é um só. Não pode ter duas verdades ali. Ora, quando se formou o quebra-cabeça todo, descobriu que era uma camisa com desenho de um carro de avião. Agora faz sentido. Então, o texto bíblico, quando tem textos que falam um assunto, tem mais de centenas de textos que falam que a obra salva. Tem outras centenas de textos que falam que a fé salva. Eu tenho que chegar às peças que isso se harmonizam. Não uma peça parte de outra, porque é um quebra-cabeça só. Em questão escatológica, a mesma coisa. Eu tenho que chegar a uma peça que chegue em harmonia todas as outras peças. Porque enquanto tiver peça batendo em outra, tem coisa errada nesse quebra-cabeça aí, não está completo. Porque se é um quebra-cabeça só, não pode cair em contradição. Se tem um autor único, que é o Espírito Santo, não pode ser particular interpretação, não pode ter contradição. Mas eu, com a ideia de a verdade relativa de ponto de vista, eu começo a aceitar que não, isso é normal, é ponto de vista. Isso é influência da filosofia nos nossos dias, da escola alegórica dos nossos dias. Então, vamos lá. A definição de verdade relativa. Verdade é verdade em uma única vez, em um único lugar. É verdade para algumas pessoas e não para outras. Isso é verdade relativa. É verdade hoje, mas pode não ter sido verdade no passado e pode não ser novamente no futuro. Sempre está sujeita à mudança. Também está sujeita à perspectiva das pessoas. Então, olha bem, a verdade relativa, ela é agora, pode não ser futuro, depende da pessoa e de como é que está vendo aquelas coisas. De qual ponto de vista que está olhando aquilo. Definição de verdade absoluta. Tudo quando é verdade uma vez em um lugar, é verdade todo o tempo, em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa é verdade para todas as pessoas. Verdade é verdade se nós acreditamos nela ou não. Verdade é descoberta ou revelada, não é inventada por uma cultura ou por um homem religiosos. Ou seja, verdade, você pode não conhecer. Você pode ter distorção da verdade na sua cabeça, mas ela não deixa de ser verdade. Verdade é verdade em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aqui tem um exemplo de visão. O homem vê uma estátua e vai falar: qual é essa estátua? Há uma mulher de ferro. O outro homem do outro lado vê a estátua do outro lado e vê: qual é essa estátua? É um homem de madeira. Aí a verdade relativa fala assim: olha, isso é um ponto de vista, tá vendo? Os dois estão falando a verdade. Não. Os dois estão limitados na verdade. O fato de eles estão limitados, a verdade não deixou de ser verdade. A verdade é que tem uma estátua com duas caras, com dois materiais diferentes. Essa é a verdade absoluta. O ponto de vista dele que estão limitados e não a verdade. Agora, se eu tenho um Deus que sabe olhar a verdade de fora, ela no todo, ele pode me revelar. É essa a ideia teológica. A verdade foi revelada. Aquilo que estava oculto não está mais. O Deus que sabe a palavra é a verdade. Aí está a diferença entre teologia e filosofia. Nós não estamos em busca da verdade, nós estamos estudando a verdade. Quando perguntar para Jesus, o que é verdade? Eu sou a verdade. A minha palavra é a verdade. Isso é verdade. O resto de vocês aí, que vocês estão buscando aí, vocês nunca vão achar. Porque essa verdade, através do intelecto humano, não vai achar porque o homem é limitado. Deus não é. Então, Deus pode falar qual é a verdade final das coisas. Exemplo de verdade absoluta. Todo precisa do ar para respirar. Isso é uma verdade. Quem achar que isso é relativo, manda ele fechar a respiração dele e ver se ele consegue viver sem respirar. Aí ele vai descobrir que é uma verdade absoluta. Ele vai morrer. Então, existe verdade absoluta. Não vou ler o resto aqui para a gente não ficar agarrado muito aí, mas tem várias verdades absolutas. Vamos para você no material para vocês aí. Aí entra Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21. Nessa questão de verdade relativa e absoluta, quem está com a razão? Vamos ver o texto aqui, quem encaixa melhor. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, não tem ponto de vista.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A partir daí, a escola literária vai falar que não existe confusão na Escritura. Existe uma revelação e não existe confusão. Agora, o outro lado vai trazer confusão. Nós tivemos a confusão da língua humana, nós temos hoje a confusão da língua religiosa. Cada um fala uma coisa. Por quê? Porque não interessa mais a regra. O sistema de interpretativo da escola de Alexandria, que é a escola alegórica, tem influência direta da filosofia grega. Então, quem influenciou a escola alegórica foi a filosofia grega. Nós vamos descobrir como é que surgiu essa escola aí, quem levou. Principalmente de dois filósofos muito importantes. O primeiro é Heráclito, 535 a 475 a.C. Então, um deles que influenciou a ideia de interpretar alegoricamente texto, porque eles interpretavam assim os textos mitológicos, foi um deles, Heráclito, que saiu da ideia de interpretar um texto normal para mostrar algo por trás de um texto, alegoricamente. Ele criou o conceito de uponoia, que significa um sentido mais profundo. Então, ele achava que todo texto escrito mitológico tinha um sentido mais profundo e escondido no texto. Para ele, o verdadeiro sentido estava além das palavras. Então, esse filósofo entendia que, além das palavras, tinha um sentido que só o sábio conseguiria enxergar, porque não tinha regra, estava na cabeça do sábio para enxergar aquilo ali. O segundo era Platão, de Atenas, 428 a 407, 348 a 347, né? Tem uma certa discussão, antes de Cristo. Ele formou o conceito que o mundo em que vivemos é apenas uma representação do que existe no mundo perfeito da realidade imateriais. Ou seja, ele entendia que o mundo que nós vivemos tem um mundo imaterial de interpretação. Então, ele levou isso para texto. O mundo das ideias. Fílon, da Alexandria, que era judeu, também foi influenciado pelos filósofos gregos na questão de que verdade se encontra alegoricamente, oculta além das letras, e da realidade visível. Então, esse Filo, na época de Jesus, um judeu, influenciado pela cultura helenista, passou a aplicar esse método de interpretação, aonde também os rabinos passaram a interpretar dessa maneira, por causa que eles entendiam que os filósofos eram um homem muito inteligente e deveria estar certo. Bom, então as escolas surgiram nessa época, né, de Platão e Heráclito. Os dois filósofos criou essa ideia de interpretar texto, saindo além do texto. Futuramente, os judeus rabinos gostaram da ideia, acharam que tinha uma elite de sábios na Grécia e deveriam seguir a ideia e começar a aplicar também essa interpretação nos textos do Antigo Testamento. Filo, nascido na Alexandria, 20 a 25 a.C. De acordo com Lopes, Filo era um judeu praticante da diáspora, que teria morrido entre 42 a 50 depois de Cristo. Filo teve um treinamento completo em filosofia grega. E, filosoficamente falando, predominância do pensamento de Platão. Então, Filo era uma pessoa formada na ideia platônica e trouxe para o judaísmo essa ideia de interpretação. A extraordinária tarefa de casar a religião judaica com a filosofia helenística. Ou seja, na época era muito respeitado os pensamentos dos filósofos. Então, na ideia de casar, para que os judeus sentissem importante na sociedade, eles quiseram casar a ideia, então, judaica com a ideia helenista, de interpretação dos textos sagrados. Para Filo, por exemplo, Sara e Agar representam a virtude e a cultura. Olha só. Jacó e Esaú representam a prudência e insensatez. E a pedra no qual Jacó reclinou a cabeça representa a autodisciplina da alma. Está vendo que ele não, na alegórica, ele não olha o autor falando isso. Ele não mostra onde o texto está falando isso. Ele imagina alguma lógica e cria-se uma interpretação e pega a palavra nomes comum, pessoa, literal, e transforma em figura por conta dele. Isso não é tirar do texto, isso é colocar no texto as ideias. A interpretação rabínica. Os judeus palestinos desenvolveram no século que se sucederam ao retorno da Babilônia uma reverência quase doentia pelo texto bíblico. Então, os judeus começaram a pegar o texto bíblico e, quando vieram da Babilônia, começaram a colocar essas ideias.
de interpretação de texto. Quase doentia. Ou muito alegórico, ou muito letrista. Tudo está no pé da letra. Por exemplo, um judeu letrista hoje falava que a besta viria um monstro aqui mesmo. Parecia um dragão aqui ia aparecer. Tudo para ele, entendia literalmente tudo. Quando ele falou, tem que nascer de novo, entendeu que tinha que entrar dentro da barriga da mãe e nascer. Isso eram os letristas. A escola de Alexandria é a interpretação alegórica. Os judeus da Alexandria foram os grandes campeões da alegoria, em grande medida por causa da sua relação com a filosofia grega. Eles queriam estabelecer algum tipo de união ideológica entre o Antigo Testamento e a filosofia, e também justificar o judaísmo como uma cultura elevada em um mundo culturalmente exigente. Ou seja, para não ficar para trás e sentir certo preconceito, eles quiserem enquadrar a cultura judaica dentro da filosofia grega, para ser aceito. Essa foi a ideia, então, dos judeus, os intérpretes. E como os gregos usavam muito esse método para entender mitologia, aplicaram dentro de texto sagrado a mesma ideia. Então, veio da filosofia, não de uma interpretação de texto real, de regras, mas de uma filosofia. Suas grandes preocupações eram a antropoformismo, as imoralidades e as matanças do Antigo Testamento, mais ou menos as mesmas preocupações dos filósofos antigos em relação à mitologia. Não por outro motivo que a Septuaginta feita em Alexandria procurou remover os antropomorfismos. Olha só, a Septuaginta não é um texto original, ele é uma tradução para o grego. E eles tentaram mudar a tradução, até a escritura da Septuaginta, para poder adaptar a filosofia grega e ser aceito. Quer ver um exemplo? Êxodo 15:3. Como é que está escrito? No hebraico está escrito, o Senhor é um homem de guerra. Na Septuaginta, o Senhor esmaga a guerra. Olha só. Eles mudam o texto para ser aceito na filosofia grega. Tem uma boa visão. Neemias 12:8. Aliás, Neemias não, Números, desculpa. 12:8. A forma do Senhor. Septuaginta, a glória do Senhor. A tradução, eles colocaram. Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor. Na Septuaginta, então o Senhor se compadeceu. E assim por diante. Eu vou ler o resto aqui. Vocês vão ter o material. Percebe que eles tentam, então, colocar a interpretação que agrade os romanos, pela filosofia helenista, e também eles quiseram colocar exatamente a tradução que agradasse ao ouvido do povo. Então, isso aí, na verdade, foi uma adaptação para ser aceito culturalmente no lugar. Como hoje está a mesma coisa. Se você falar que esse negócio de ponto de vista, que são texto, não é, que essa é a verdade, o texto está falando exatamente isso, eles vão falar que você é arrogante. Para ser aceito na cultura, você fala assim, não, irmão, isso é ponto de vista, tem que respeitar. Você também vai querer ser aceito. Então, você tem que primeiro chegar a essa conclusão. É ponto de vista? Existem regras? Tem texto que realmente é ponto de vista? Pode sim. Vou dar um exemplo. Existe no texto uma coisa chamada referência e uma coisa chamada, né, dedução, que é inferência. São deduções. O texto, muitas vezes, não fala aquilo, você deduz. Então, esse texto é interpretativo, pode ter discordância. O texto de referência não pode ter discordância. Por isso é heresia se distorcer. Só através de distorção que vai. No direito acontece a mesma coisa. Proibir estacionar é proibir estacionar, não tem interpretação diferente. Agora, tem coisa que tem interpretação diferente, aí chama jurisprudência. Aonde o juiz entende de um jeito, o outro entende aquela mesma coisa de outra forma. Então, tem texto que é como uma jurisprudência. Tem vários entendimentos, porque o texto não é claro o suficiente. Mas não quer dizer que você não entendeu o texto, você entendeu que não é claro. A partir daí, você vai chegar a conclusões sua. Então, vamos lá. Aí, uma escola foi fundada em Alexandria. Aí, para a igreja agora. Como é que chegou isso na igreja? Túlio. Oi? Só uma sugestão para os nossos amigos aqui. Certo. Você está dando uma base de hermenêutica para chegar na escatologia, para chegar no livro do Apocalipse. Isso. Mas a sugestão é, posteriormente, fazer uma especialização em hermenêutica. Com certeza. Porque a hermenêutica vai dominar. Estou dando só uma pincelada para poder ter uma noção. Qual escola? Depois você vai ter a regra, você vai ter que fazer, né, uma especialização em hermenêutica para poder dominar, né, essa questão e conhecer a hermenêutica. Porque ele tá falando sobre hermenêutica, irmãos, e ele está dando só a base
porque vai entrar escatologia, vai entrar no Apocalipse, etc, etc. Né? E vocês viram aí que tem muitos assuntos interessantes aí e tem uma matéria específica só para isso, né? Então é só uma sugestão mesmo. Então tá. Aí, André, se cair aqui de novo, gente, a gente volta um pouquinho e termina, tá? O raciocínio. Está faltando 9 minutos. 9 minutos, tá ok. Então a Tá gente aparecendo aqui. paga aqui a escola, a gente termina aqui e depois a gente continua outra aula. Aí depois a gente volta para perguntas, tá? Para o pessoal fazer. Uma escola foi fundada em Alexandria. Então agora eu estou falando como chegou isso aqui na nossa igreja. Hoje, com essas escolas da igreja, né, cristã hoje. Uma escola foi fundada em Alexandria. Aonde é Alexandria? Berço da filosofia grega. Algumas pessoas que eram filósofos ou adeptos à filosofia converteram e levaram isso para a igreja. No Egito ficava Alexandria, que se tornou o quartel-general para o método da interpretação alegórica. O primeiro chefe da escola foi Pantaenus. Pantaenus, 190 depois de Cristo. Então ali surge a escola e abre na Alexandria. Clemente estabeleceu a escola a partir dos anos 190 a 202. Depois Clemente de Alexandria. Ele misturou a filosofia de Platão com o cristianismo. Então, essa é a ideia da escola alegórica. Misturar a filosofia platônica com o cristianismo. Então, o que você acha que está certo? Que Platão, porque na ideia dos judeus e desses cristãos, a filosofia grega foi inspirada por Deus também. Ó, se você concordar com isso, você pode ser da escola alegórica. Então, a questão você tem que entender. Se eu quero ser isso, eu tenho que entender o que é isso. Aí eu falo, não, eu acho que está certo. Ok, então vamos saber de onde que veio. Ele ajudou a desenvolver a doutrina do purgatório. Foi daí. Foi com a interpretação alegórica que chegou a essa conclusão. E acreditava que a maioria dos homens, eventualmente, seria salvo. Ele era místico na sua abordagem ao cristianismo. Ele ensinou que a salvação era através do conhecimento e não através do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, gnosticismo. Esses são os pais dessas igrejas. Que acreditavam em tudo isso com o quê? Com a interpretação que eles criaram ali do Platão, trazendo para a igreja. Clemente de Alexandria... Ô, André, faltando 3 minutos, você me dá o toque, tá? Faz um favor. Ok. Clemente de Alexandria foi o primeiro a lidar seriamente com a questão da interpretação bíblica. Usava a interpretação alegórica para descobrir o sentido oculto das passagens bíblicas e harmonizar os dois testamentos. Para ele, o objetivo de Deus, em revelar-se alegoricamente, era para ocultar a verdade dos incrédulos e descortiná-la apenas para os realmente os espirituais. Então, para ele, existia uma verdade oculta que só o espiritual interpreta. A partir daí, a ideia de Clemente que o texto sagrado só pode ser interpretado espiritualmente com a oração. Está oculto para todo mundo. Ou seja, não se interpreta com regra. Mas quando você vê que estava oculto aos judeus, os discípulos, sobre a parábola que Jesus falou, do semeador, ele interpretou a parábola como todo mundo interpreta a parábola. Estava oculto para não conhecer a regra. É por isso que estava oculto para aquele povo. O discípulo também estava oculto. Foi perguntar para Jesus. Jesus só interpretou a parábola. Entendeu? Então, quer dizer, ele usou a parábola e interpretou como se interpreta uma parábola. Então, ele não criou nada oculto ali. Estava oculto para aquele que não sabe interpretar texto. Aí estava oculto. Quem não sabe interpretar texto, agora quem sabe ler, né, um pingo, né, é letra. Então, quer dizer, a gente tem que entender que o erro está não em saber a regra, não o contrário. Não tem nada oculto. É tanto que o texto começa a Apocalipse, a revelação. Para eles continua oculto porque está usando isso aí. A escola de Alexandria, Clemente, para Clemente, qualquer passagem da Bíblia pode ter até 5 significados. Histórico. Então ele usava o método histórico. Doutrinário, o ensinamento morais e teológico. Profético, que inclui tipos e profecias. Filosófico, aí ele entra a filosofia no meio, na interpretação. Alegorias com personagens históricos como Sara, que simbolizava a verdadeira sabedoria, e H, que representava a filosofia pagã. Olha só. Nós já pegamos Sara lá atrás, de H, com outra ideia já de filo, com os judeus. Místico, a verdade morais e espirituais. Então tinha um sentido místico. Então eu entendi que tinha tudo isso por trás daquela letra. Ou seja, saía totalmente da ideia de interpretar um texto normal, como se interpreta. A partir daí, esse místico aqui, cada um falava uma coisa. Aí a pergunta é, se esse método é certo, qual é o critério, então, da gente examinar a escritura para saber quem está falando a verdade, que tudo tem que acreditar que o rapaz está inspirado, Deus está inspirando algo que está escondido.
Como é que a Bíblia vai guiar alguém se aquilo está escondido e cada um fala uma coisa? Porque esse mesmo homem dessa escola, cada um deles fala uma coisa diferente do outro. Orígenes fala outra coisa diferente de Clemente. Se é o mesmo espírito, estou interpretando cada um de uma forma diferente. Que confusão é essa? Orígenes era um estudioso muito respeitado. Para ele, a melhor maneira de se compreender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Para ele, a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes ele obscurece o sentido primordial, que é o sentido espiritual. O sentido literal é apenas para os neófitos, mas o espiritual é para os maduros na fé. Orígenes influenciou muitos pais da igreja, como Dionísio o Grande, Eusébio de Cesareia, Cirilo de Alexandria. Percebe, então, que muitos dos pais da igreja foram influenciados por esse pensamento de Orígenes, que tratou a ideia que você podia ler literalmente e interpretar o texto normal, mas isso aí é para os neófitos na fé. Os firmes na fé, os maduros, ele via uma coisa além do que estava escrito. Olha, a Bíblia nos fala, Paulo chega a nos advertir, não ir além do que está escrito. Exatamente o que ele fazia, ir além do que está escrito. Passar do que está escrito. Orígenes foi um dos principais pais do alegorismo. Ele dirigiu a escola de Alexandria de 202 a 232 depois de Cristo. Embora ele tenha sofrido perseguições, a tortura por causa da crise sobre o imperador Décio em 250, Orígenes estava carregado de falsos ensinos. Olha a conclusão de Orígenes sobre a alegoria dele. Letra A. Ele ensinou que o celibato era um estado santo superior ao casamento. Daí a ideia de não casar é melhor, o celibato, deixar de casar. Ele viveu uma vida ascética, contrário aos exemplos dos apóstolos. C. Ele ensinou uma mistura de filosofia pagã e cristianismo. D. Ele ensinou a regeneração batismal. E. Ele acreditava em purgatório. F. Ele ensinou que todos os homens, até mesmo Satanás e demônios, eventualmente seriam salvos. G. Ele ensinou a preexistência da alma humana. A alma sempre existiu. H. Ele ensinou que o Espírito Santo foi a primeira criatura feita por Deus. Ou seja, o Espírito Santo foi criado. E ele não acreditava que as escrituras são infalíveis. J. Ele duvidava que Jesus Cristo é o plenamente Deus. K. Ele ensinou que Cristo, na sua expiação, fez um resgate de Satanás. Olha só. Tudo isso aí pelo método. Vai que é, André? Faz 1 minuto. 1 minuto. Então tá, vamos encerrar por aqui então. Depois na outra aula a gente continua. Aí você falou só sobre Alexandria. Alexandria, estou falando aqui até agora sobre Alexandria. Depois vou falar sobre Antioquia e os métodos. E depois, na outra aula, eu vou falar sobre as profecias, mostrando a profecia feita e a cumprida. Qual era cumprir através de qual método? Qual método aplicado você chegaria à conclusão? Seria o método literário dessas profecias? Seria o método alegórico? Então, nós vamos pegar a profecia, vou mostrar e vou mostrar o resultado dela no cumprimento. O profeta falou e cumpriu. Aí nós vamos ver qual método encaixa nessas profecias. A partir daí, você vai ter uma visão melhor da metodologia para ser usado que você deveria usar. Fechando isso na sua mente bem fechado, vai ficar mais fácil depois você ver os pontos de vista. Porque você vai saber quando o ponto de vista está usando o quê? Está usando alegorismo? Está usando literalismo? Então, primeiro você define qual o método correto de ser usado. Então, na outra aula, vamos chegar nessa conclusão aqui. Ok, gente? Lembrando os irmãos aí que, além de ter falado de hermenêutica, você falou um pouquinho de história de igreja também aí, né? Isso. A gente está falando um pouco da história da igreja aqui, né? Do surgimento da hermenêutica na história da igreja. Então, daqui a pouco a gente volta. Então tá, eu vou mandar o código novo e a gente volta para a pergunta. Ok, gente?